Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 25, 29. Ninguém precisa de ajuda, porque é no primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 25, versículo 29, por favor. Vamos ler até o 34. Gênesis 25, versículo 29. Quem já achou, levante a sua Bíblia, por gentileza. Levante sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco agora. É a tua voz que nós queremos ouvir, precisamos ouvir. A boca vai ser minha, mas a palavra é tua. Não deixa eu falar o que não é para falar, mas tudo que essa pessoa precisa ouvir. Me usa agora e dá entendimento para todos compreenderem a tua palavra. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Olha para mim, por favor. Antes de nós lermos, deixa eu dar a introdução. Ninguém andando agora, ninguém conversando, só olhe para mim e entenda o que eu vou te falar. Hoje nós vamos aprender com Jacó. Com quem? Jacó. Jacó, talvez você se identifique, porque Jacó foi um lutador. Jacó foi o homem que lutou desde o ventre da mãe, diz a Bíblia. E ele teve uma vida de muitas lutas, muitos desafios. Tudo para ele foi difícil, inclusive até para casar, mas deu certo. E Jacó, ele passou por momentos difíceis, mas eu vou ser sincero para você. Olha bem para mim, para você entender. As pessoas mais fortes que eu conheço não tiveram um passado fácil, tiveram um passado difícil. As pessoas mais fortes que eu conheço enfrentaram durezas, mas tiraram lições e se tornaram fortes. Amém? Bispo, por que ele passou pelo que ele passou? Deus tinha um propósito. Eu não tenho respostas para tudo. Eu não sei porque você passou por muitas lutas. Tem gente aqui que teve dificuldades na infância, na adolescência. Tem gente que passou muita fome. Tem gente que passou por muita coisa. Só Deus e você sabe o que você passou. Mas você já passou. E você está aqui vivo para fazer história em nome de Jesus, com Deus. Amém? Mas Jacó passou por muitas lutas. E ele tinha um olhar para a bênção de Deus. Ele nasceu em desvantagem. Ele não era o primogênito. O primogênito era Esaú, seu irmão. E a Bíblia diz aqui em Gênesis 25, 29, assim: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura, Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o que é? O que é que ele desprezou? A sua primogenitura. Olha bem para mim, para você entender agora. Deixa a Bíblia aberta. Jacó, ele era um bom negociante. Jacó, ele aproveitava as oportunidades que ele tinha. Aprenda a agarrar as oportunidades que Deus te dá. E ele falou para o irmão dele: olha, eu quero o seu direito de primogenitura. O irmão dele com fome, cansado. Você sabe que não dá para negociar cansado, né? Você vai perder. Você tem que negociar com a cabeça fresca. Bem, quando você está cansado, conseguem tirar tudo de você. Você não pensa, você quer descansar. E ele, cansado, fez um péssimo negócio. Desprezou o que não deveria desprezar. Entenda, o que você valoriza, o que você despreza, fala muito a seu respeito.
mostra muito quem é você. Ele desvalorizou o que era espiritual, e Jacó valorizou. Deus se aborreceu de Esaú e amou a Jacó. Jacó valorizou a primogenitura, ele queria aquela bênção, e Esaú não fez caso. Cuidado com o que você despreza. Não fique preocupado com as pessoas que te desprezam. Você não precisa se preocupar com isso. O gigante desprezou Davi, mas Davi venceu o gigante. Não fique preocupado com o desprezo das pessoas com você, mas cuidado com o que você despreza. E veja o que você tem dado valor, porque tem coisas na nossa vida que são inegociáveis, inclusive o seu caráter. E Jacó, ele pegou a primogenitura. Aquilo ali fez uma diferença muito grande, de uma forma negativa para Esaú e de uma forma positiva para Jacó. Até aí você entendeu? Aí diz assim, capítulo 28, versículo 10. Vamos um pouquinho para frente, 28, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Por que ele partiu? Deixa a Bíblia aberta aí que eu vou ler o 11, mas olha para mim, por favor. Deixa eu te falar o que aconteceu nesse período para ele partir, para ele ter que sair do jeito que ele saiu da casa dos pais. A mãe dele ouviu o pai pedir para o filho Esaú uma comida que ele mais gostava, e o pai estava cego. Isaac estava cego, e Isaac iria abençoar a Esaú, que era o primogênito. E a mãe dele combinou com ele de fazer uma comida, colocar uma roupa de Esaú nele e fingir ser Esaú. Enganou. Você não precisa enganar ninguém. Ele pagou caro pelo engano dele. Você não precisa enganar ninguém. O que você planta, você vai colher. Não engane que você vai ser enganado. Ele enganou o pai. Ele colocou a roupa de Esaú para ter o cheiro de Esaú. A mãe fez de tudo para ele parecer bem com Esaú, e o pai cego abençoou ele. Quando Esaú chegou e soube, embora Esaú já tinha desprezado a primogenitura, não tinha dado valor, mas ele não aceitou e quis matar Jacó. A mãe dele chamou Jacó e disse assim: Jacó, vai embora, porque se você ficar, seu irmão vai te matar, então você tem que sair. E Jacó saiu sem nada, apenas um pouco de azeite. E ela disse: vai para a casa do meu irmão chamado Labão. E ele partiu, ameaçado, teve que sair rápido e enfrentou o deserto. E quando ele chegou no deserto, aqui no versículo 11 diz assim: e chegando a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Olha para mim, por favor. O travesseiro dele era uma pedra. Naquele lugar, naquele deserto, ele teve uma experiência com Deus. Valorize os desertos. Não murmure por causa das dificuldades, porque as maiores lições, os melhores ensinamentos da sua vida, as melhores experiências com Deus, você vai ter no deserto. Ele estava no deserto, escureceu. Ele não queria continuar andando no escuro, era perigoso, à noite. Ele parou. É perigoso fazer coisas escuras. É perigoso fazer as coisas nas escuras. Cuidado com coisas escuras, enroladas, perigosas, porque pode comprometer a sua vida, o seu caráter, o seu nome. Você não precisa fazer nada escuro, você não precisa fazer nada sujo, você não precisa fazer nada de errado. E ele parou. E quando ele parou, ele botou a cabeça na pedra, que simboliza Jesus, e dormiu. E antes o Deus Pai falava por sonho, depois veio o Deus Filho em forma humana, o Senhor Jesus, e hoje o Espírito Santo fala através da palavra de Deus. Mas quando a Bíblia está fechada, Ele também fala com você, que permite que Ele fale. Hoje o Espírito Santo é o nosso guia.
Amém? Aí diz assim, versículo 12: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e o quê? E desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que se haja cumprido o que te tenho falado. Olha para mim, naquela visão, Jacó deitou, colocou a cabeça onde? Na pedra. A pedra simboliza quem? Jesus. Aprenda a ter a cabeça em Jesus, tenha a cabeça no lugar, não perca a cabeça por nada, nem com ninguém, não perca. Ele colocou a cabeça na pedra e teve um sonho. Mesmo no deserto, na dificuldade, não deixe de sonhar. Quando ele teve um sonho, Deus abriu o mundo espiritual para ele, e ele viu uma escada. Não foi um elevador não, tá? Não foi um jato para subir com tudo não. Ele viu uma escada. Aprenda, com Deus você vai subir degrau por degrau. Não queira subir com tudo rápido, porque depois você desce com tudo. Um degrau, depois outro degrau, depois outro degrau. Amém? Não fique comparando sua vida com ninguém que subiu rápido. Fique tranquilo, você vai chegar lá com base. E nessa escada ele viu anjo subindo e anjo descendo. Na vida, nós passamos por momentos que subimos, passamos por momentos também que descemos. Você não só sobe, sua vida não vai ser só vitória, 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 vitória. Tem gente que dela é vitória, vitória, e quando não chega a vitória ela fica perdida, sem chão. Tem dias que vem lutas, guerras, dificuldades, mas isso aí nos ajuda a não ter só vitórias. Então tem momentos que nós subimos, tem momentos que nós descemos, tem momentos que são difíceis, mas Deus sustenta, porque Deus é com você. E quando ele viu os anjos em movimento. Você não sabe, mas o mundo espiritual tem movimento na sua vida, por você. Deus viu você sair de casa uma hora dessa, sabe a hora que você vai chegar, Ele vai ouvir as orações que você vai fazer aqui hoje. O mundo espiritual vai se mover. E Deus estava ali, e Deus disse assim: ô Jacó, essa terra aqui vai ser sua e da sua descendência, porque eu prometi. Ou seja, tudo que Deus promete, Ele cumpre, mas cumpre no tempo dele. Ele não vai cumprir no seu tempo. Se não aconteceu ainda o boom que você quer, vai chegar a hora. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Deus prometeu a Jacó, Deus cumpriu. E Deus disse assim: Jacó, eu não vou te deixar, não vou te desamparar, eu vou te guardar. Quando você tem Deus, você está bem com Deus, você não tem medo. Podem te desamparar familiares, amigos, sócios, mas Deus não te desampara. Jacó começou do zero, mas ele começou do zero com Deus. Você pode estar começando do zero, mas com Deus vai dar certo. Você pode estar no deserto, mas Deus está fazendo você sonhar, ter sonho de coisas grandes. Isso vai acontecer cedo ou tarde. Agora vamos entrar num assunto aqui muito forte. Diz assim, versículo 16, não é isso? Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão horrível é este lugar, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Quando ele despertou, ele entendeu que Deus estava ali. Deus está aqui. Os problemas de Jacó empurraram ele para Betel, para ele ter uma experiência com Deus. Graças a Deus pelos seus problemas que te trouxe aqui. Amém? Os problemas levaram Jacó a Deus.
Jacó estava fugindo do irmão e encontrou Deus. De repente você está aqui correndo risco de vida. Tem gente aqui que deve estar ameaçada por agiotas, às vezes até por pessoas que você ajudou, e de repente você fez um negócio, deu errado, e hoje você está sendo ameaçado. Não tenha medo, não tenha medo, porque Deus é maior. Mas olha o que aconteceu, diz assim, versículo 18: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez o quê? Um voto, uma aliança com Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tem posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente o quê? Te darei o dízimo. O que é que Jacó fez ali? Um voto, uma aliança, um propósito com Deus. E ele foi para a casa do tio dele. Quando ele foi para a casa do tio dele, ele começou a trabalhar com o tio dele. O nome do tio dele, você sabe qual era? Quem conhece a Bíblia sabe que o nome do tio dele era Labão. Labão era um cara muito esperto, que queria explorar Jacó. Cuidado com as pessoas espertas, e não deixe ninguém te explorar. Jacó trabalhou com Labão e deu o melhor independente de quem é seu patrão. Se você trabalha para os outros. E aqui no capítulo 30, no versículo 27, diz assim: então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Gênesis 30, 27. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Jacó trabalhou para ele um tempo, e Jacó queria trabalhar para si. Jacó queria se desprender daquele trabalho e começar a empreender. Jacó estava com fé para fazer aquilo. Ele queria ter uma vida melhor. E ele chamou Labão para conversar, e Labão, enganando ele: se eu achei graça, fica comigo, eu vejo que Deus me abençoou por causa de você. E ele ficou mudando o salário de Jacó várias vezes. E uma vez ele entrou em negociação com Jacó e disse assim: ô Jacó, Jacó pediu para que todas as ovelhas salpicadas, listradas, malhadas, fosse dele. Ele pegou o filho e tirou todas as ovelhas que eram salpicadas e malhadas, para tentar enganar Jacó. Mas as ovelhas nasciam do jeito que Jacó determinou. Jacó pegava varinhas, quando vinham as fortes ele colocava, elas davam cria e nasciam salpicadas e malhadas. Mesmo ele querendo fazer mal, Deus fazia o bem. As pessoas que te fazem mal, não é para você fazer a mesma coisa com os outros. As pessoas que te enganaram, não é para você enganar os outros. As pessoas que te passaram para trás, não é para você passar os outros para trás. Tem pessoas que Deus permite fazer certas coisas com a gente, para a gente aprender o que não fazer. Agora Labão não mudava, e eu quero que você tenha esse entendimento. Tem gente da sua família, tem gente que trabalha com você, que não vai mudar, e você tem que aprender a conviver com elas. Pessoas que te feriam, mas você não pode deixar mais te ferir. Pessoas que te faziam mal, mas você não pode mais deixar de fazer mal. Você tem que guardar seu coração. Pessoas que não vão mudar, mas você tem que aprender a conviver com elas. Pessoas difíceis, materialistas, perversas, tiradas a espertas, achando que você é bobo. Mas toda maldade e esperteza delas, não se preocupe, que Deus vai transformar em vitória para você. Mas você tem que guardar o seu coração. Aquilo que te machucava não pode te machucar mais. Você não pode ser uma pessoa fraca. Você não pode deixar o que as pessoas falam de você entrar em você. Uma mulher veio arrasada: bispo, me ajude, eu não sei porquê, agora que eu comecei a vender, agora que eu comecei a ter sucesso nas minhas vendas da empresa onde eu trabalho, a minha amiga, que eu nunca fiz nenhum mal para ela, até ajudei ela, está com raiva de mim, está falando besteira de mim, e veio para mim: bispo, mas eu não fiz nenhum mal para ela, não fiz nada para ela. Eu falei: calma, senhora, tem gente que é assim, acabou. Tem gente que não aguenta ver o sucesso do outro, tem gente que não aguenta ver o outro brilhando. A pessoa é assim. O que você pode fazer? Você não é o que ela fala, você sabe o que você é. Então não deixe esse tipo de gente entrar em você. Guarde seu coração.
porque ela quer que você deixe entrar o veneno dela, a amargura dela, a inveja dela dentro de você. Tem gente que não vai mudar, então você tem que se tornar mais forte para que essas pessoas não te abalem. Amém? Porque é um tipo de pessoa invejosa, é um tipo de pessoa que não se alegra com o seu sucesso, se entristece com o seu sucesso. São pessoas pobres de espírito, que não aguentam ver Deus te abençoando. Ela não aguenta, não suporta. Mas Deus é com você, e mesmo querendo o seu mal, Deus vai ser com você. Agora aprenda a não deixar esse tipo de palavras, de fofocas, de comentários a seu respeito te desestabilizar, te abater, estragar seu dia. E cuidado com aquelas pessoas que ficam trazendo para você: fulano falou de você, Beltrano falou de você. Pode falar o que quiser, seja surdo para isso. Vê se o bispo Macedo fica preocupado com quem fala dele. Vê se o bispo Macedo fica ouvindo A, B ou C. Pode falar horrores, ele continua vencendo e todo mundo vê a vitória dele. Seja forte. Sempre vai ter gente para falar mal de você, sempre vai ter gente querendo o seu mal, e às vezes dentro da família, como foi o caso de Jacó, a decepção com Labão. Tem gente da sua família que é assim, que não gosta de você, que não aceita você se destacar. Tem gente da sua própria família que te olha atravessado, que você sabe que não te engole. Não quero o mal dessas pessoas, quero o bem delas, mas vamos ver a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Só se preocupe em estar bem com Deus e agradar a Deus. Se preocupe com o que Deus fala, não com o que elas falam. O que elas falam em nada tem que ser a mesma coisa para você. Elas não podem ter esse poder de influenciar a sua vida. E o diabo sabe quando você se preocupa com isso. Então ele traz veneno para te derrubar. Coisa que não faz bem para você saber. Não te faz bem. Você sabia que Deus fez Jacó voltar para Betel? E tem gente aqui que Deus vai fazer você voltar para lugares que você um dia passou, para você ter sucesso, para você mostrar Deus ali. Labão viu Deus na vida de Jacó, e quando Jacó saiu da casa de Labão, Labão foi atrás com maldade. Você sabe o que aconteceu aqui no capítulo 31, versículo 24? 31, 24, diz assim: veio porém Deus a quem? A Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Olha para mim, Deus repreendeu Labão. Eu sei que nessa noite Deus vai estar repreendendo o mal que está usando pessoas contra você. Deus falou para Labão: não se mete com Jacó, não fala bem nem mal, não se mete com ele. Deus tomou a dor dele, Deus tomou a frente. Não se preocupe, porque tem pessoas que o mal usa, mas Deus, em nome de Jesus, vai amarrar esse mal hoje. Amém? Que usa contra você. E Jacó, ele seguiu em frente, venceu. Mas ele fala uma coisa tão interessante aqui no capítulo 32, versículo 10. Essa história, hoje de manhã eu li, é muito grande, mas eu queria que você lesse depois com calma, passasse uma semana lendo essa história. Diz assim, 32, 10: menor sou eu do que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado, com quê? Com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Olha para mim, cajado, sabe o que significa cajado? Minha fé. Não tinha nada, mas não largou o cajado. Você pode não ter nada, você pode estar num momento difícil, não largue a sua fé. Não largue, porque é com ela que você vai conseguir crescer, vencer, prevalecer. Não largue a sua fé por nada nem por ninguém. Pode ter pedras no caminho, não vão te parar. Pode ter pessoas maldosas no caminho, não vão te parar. Não largue a sua fé. E no livro de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, coloca aí 21, 11, 21, coloca na tela, diz assim, ó, lê alto aí: vou ler agora. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado a ponta do seu bordão, do seu cajado. É tão bacana
quando a pessoa morre na fé, vive na fé. Ele viveu a fé. Sabe o que aconteceu? Enganaram ele, dizendo que José tinha morrido. Mas a mentira que falaram para ele, Deus mostrou a verdade. Não fique preocupado com quem mente não, porque Deus mostra a verdade para você. Pode fazer a mentira mais bem elaborada, Deus mostra. Porque Deus não deixa quem é dele ser enganado. Pode durar um tempo, 2 tempos, mas ela aparece. E quando apareceu, Jacó foi lá para o Egito. E o filho dele, que disseram que estava morto, José, era governador. E ele abençoou os filhos de José com um cajado na mão, segurando no cajado. Jacó tinha o maior medo dele, era enfrentar o irmão que queria matar. E ele voltou e enfrentou o medo dele. E Deus tocou no coração do irmão que não matou ele. Jacó teve uma experiência com Deus e lutou para deixar de ser Jacó. E o nome dele foi mudado para Israel. Aquilo que Deus quer mudar em você, deixe Deus mudar para você ser o que Deus quer que você seja. Não precisa ser Jacó, não precisa ser espertinho, não precisa querer enganar os outros, porque com Deus você vai chegar onde você quer. Até as lutas que você não entende, que você passa, faz parte do propósito, do plano de Deus na sua vida. Tudo que Jacó passou, cooperou para o bem dele. E ali naquele lugar, sozinho, ele teve uma experiência maravilhosa, linda com Deus. E ali nasceu Israel. Ali ele deixou para trás todos os erros. Você já deve ter cometido muitos erros na sua vida. Mas Deus não está aqui para te condenar, te culpar, mas está aqui para te perdoar, para te ajudar a olhar para frente, você ser uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.